Olá, pessoas amadas por mim, tudo bom? Começando aqui mais um caso pra vocês, né, no Mentes Insanas. Então, o único pedido que eu te faço é assiste esse vídeo até o final, daí se você gostar, você dá um like, comenta, se inscreve, tá? E fala assim pra todo mundo. Aproveita e comenta aqui a palavra pra mim, suspeito, comenta bastante, né, que me ajuda muito. E eu ainda te respondo dando um coração, beleza? Me segue aí nas outras redes, se você tiver a fim de ver o que eu ando fazendo por lá, né? Já tem uma playlist aqui só com vídeos de casos do Mentes Insanas, então eu vou deixar o link aqui na descrição. Aí depois desse você vai lá e assiste um, outro, pega a pipoca e já maratona, porque tem muito vídeo, beleza? E é isso, aviso, entregue, recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Paul Carroll Skiba nasceu em 23 de fevereiro de 1960 na pequena cidade de Centerville, Minnesota. Embora o seu pai fosse um policial, Paul era conhecido como um encrenqueiro em sua cidade natal. E à medida que ele envelhecia, esse criador de problema inofensivo acabou se transformando em uma acusação de contravenção por drogas em uma data perdida no tribunal. Em busca de uma chance de começar de novo, aos 21 anos, Paul e sua namorada se mudaram para Westminster, Colorado, com Paul usando o pseudônimo de Craig Nelson. Ele acabaria sendo pego e acusado por este mandato pendente, mas as acusações não foram aceitas e Paul acabou permanecendo no Colorado. E apesar do seu passado um tanto que confuso, os amigos e conhecidos dizem que o Paul era uma pessoa extremamente boa, de um coração bom, que ele era muito fácil de fazer amizade e sempre ajudava quem ele podia. Então ele era esse cara. Pouco tempo depois dele se mudar, ele acabou fazendo amizade com um morador local lá chamado Jerry. E aí eles dois se tornaram grandes amigos e os dois estavam desempregados. Então a partir desse momento começou uma busca por emprego, Então os dois faziam várias ligações, viam os anúncios de jornais, iam nas lojas procurando emprego. Até que o Paul acabou conseguindo um trabalho numa fábrica que montava berços de bebê. E aí depois ele saiu e conseguiu vários empregos, até que ele acabou encontrando um conhecido, um velho amigo dele que trabalhava na Student Movers, que era uma empresa de mudanças. Então ele conseguiu uma vaga lá por indicação do seu amigo e ficou trabalhando lá, gente, durante muitos anos. Até que o chefe dele resolveu fechar a loja. E aí acabou tudo, mas o Paul tinha se apegado a esse negócio, então ele resolveu comprar alguns caminhões, com muito esforço e economia, e ele acabou montando a sua própria empresa de mudanças. O Paul morou em Westminster durante 17 anos, e ao longo desses anos ele fez várias amizades, como Bob Martinez, por exemplo, ele conheceu na época que ele trabalhava numa loja de sprinklers, serviço de montagem de sprinklers. Só para vocês terem uma noção de como o Paul ele realmente era conhecido por ser uma pessoa muito amigável e leal. Com o Bob ele tinha problemas com bebida, então quando ele foi para reabilitação, o Paul foi uma das poucas pessoas que acompanhou ele nesse processo. E aí quando o Bob saiu, ele conta que eles faziam vários churrascos e tal. E aí o Paul não permitia que ninguém bebesse nas festas se o Bob tivesse presente, por causa do problema dele que era muito sério. Então Bob era tão grato ao Paul por essas atitudes, pela lealdade, que quando o filho do Bob nasceu, ele colocou o nome do filho de Paul para homenagear o seu amigo. Outro amigo que fala super bem do Paul é o Rick Lamister. Esse Rick acabou perdendo a esposa para o câncer. E aí o Paul também teve um papel muito importante na vida dele. Ele deu toda a assistência nesses meses de luto, até que o Rick acabou conhecendo uma nova mulher e se casando com ela, mas o Paul estava presente em todos esses momentos, sabe? Então as pessoas consideravam ele muito. No entanto, embora o Paul fosse um homem extremamente gentil, os problemas com a lei não pararam naquela época de sua juventude. Ele continuou tendo problemas com a justiça. Em 1990, ele foi acusado de assédio e conduta desordeira. E em 1993 foi novamente acusado de assédio e conduta desordeira. Também houve rumores que ele era um pequeno traficante
Embora sua família insista que enquanto ele usava substâncias, na verdade ele nunca negociou ela, ele não vendia nem nada, ele só usava para si mesmo. Na época em que ele trabalhava na Students Morris, antes dela fechar, Paul conheceu uma mulher chamada Michelle Russell. Embora ele e Michelle estivessem ambos namorando quando se conheceram, esses relacionamentos logo se desfizeram e ele e Michelle acabaram ficando juntos. O relacionamento evoluiu rapidamente e Michelle foi morar com Paul quase que imediatamente. O casal casou alguns anos depois que se conheceram. E aí, em 27 de junho de 1989, nasceu a sua filha Sarah Arielle Skiba. Porém, na época que a Sarah nasceu, o casamento do Paul e da Michelle já não era todo aquele amor, ele já tinha se esfriado e eles não estavam mais se dando bem como casal. E aí, quando a Sarah nasceu, pouco tempo depois, a Michelle acabou indo embora. Ela foi morar numa cidade chamada Granby, que ficava a 160 quilômetros de Westminster, e ela levou a Sarah junto com ela. Então eles travaram uma pequena batalha na justiça, o Paul e a Sarah, porque o Paul ele era um pai assim muito presente na vida da Sarah e ele queria ver ela o máximo de dias possíveis. Então eles fizeram um acordo lá que ele veria a garota nas quartas-feiras, finais de semana e também nas férias de verão. Apesar da viagem, né, de 160 quilômetros, o Paul sempre fazia essa viagem assim que ele podia, que ele tinha uma folga, porque o Bob, né, até relata que ele era um pai muito presente e que a Sarah era o mundo dele, então ele faria o que fosse possível para ficar o maior tempo possível perto da sua filha. Aqueles que a conheciam descrevem Sarah como uma jovem amigável, extrovertida e falante, muito parecida com o seu pai. Ela gostava de dançar, cantar, nadar, animais e bebês. Ela e seu pai costumavam passar os fins de semana juntos em aventuras como esqui, snowboard, patins, acampamentos ou simplesmente qualquer coisa que envolvesse atividades ao ar livre. Pouco tempo depois do divórcio, o amigo do Paul, Jerry, apresentou a ele uma moça 10 anos mais jovem chamada Teresa Donovan. A Teresa não trabalhava porque ela tinha um problema muito sério de artrite nas pernas, então ela não aguentava ficar muito tempo em pé, sentia muitas dores, e aí ela acabou indo morar com o Paul. E aí nessa época o Paul morava com a mãe dele, que era Sharon. A Sharon foi morar com o Paul no Colorado depois, né, que a Michelle foi embora. A Sharon e a Teresa não se davam nem um pouco bem. A Sharon não gostava da presença da Teresa ali, não gostava que a Teresa ficasse com a Sarah e achava ela muito folgada. Ela recebia até um salário do governo pelo fato dela não poder trabalhar, só que ela não ajudava nas despesas, era tudo o Paul que pagava. E a Sharon disse que a Teresa ficava o dia inteiro na cama, dormindo. E até mesmo quando o Paul recebia visita de amigos, ela não levantava da cama para fazer nada. O Paul e a Teresa namoraram durante muito tempo, só que aí chegou um ponto do relacionamento deles que não dava mais certo, então eles resolveram se separar. Então eles ficaram um tempo afastados, mas aí no ano de 1998 eles se reencontraram e aí numa daquelas noites muito loucas eles acabaram ficando juntos só naquela noite. E aí, poucos dias depois, né, poucos meses aliás, a Teresa apareceu dizendo que estava grávida. Vamos dizer que essa notícia não foi das mais bem-vindas, né? O Paul já desconfiava desde o começo que esse filho não era dele, mas aí ele resolveu assumir desde o primeiro dia essa responsabilidade. Então ele alugou um trailer para Teresa ficar pelo mês de abril, alugou e deixou ela lá. Só que aí, enfim, ela estava grávida, não ia ficar sozinha. Ele acabou trazendo ela de volta para casa dele. Então não foi uma reconciliação muito boa, eles não se davam muito bem e também não estavam tendo nenhum tipo de relacionamento, tá? Ele disse para amigos que só aceitou a Teresa na casa dele outra vez porque ele tinha medo da Teresa não saber cuidar de um filho sozinha. Ele falou com essas palavras mesmo. E aí o filho dela nasceu, né? Ou ela botou o nome de Paul também. E foi dito e certo, gente, o que ele falou, porque ele ia pro trabalho, às vezes ele voltava, Teresa não estava em casa, ela estava festejando com os vizinhos ou tinha saído e deixava a Sarah, né, que era a filha dele, cuidando do bebê. E a Sarah era uma criança, então a Teresa não tinha muita responsabilidade e às vezes nem mesmo ela levantava a gente da cama, deixava o bebezinho lá e a Sarah que, né, tomava as responsabilidades mesmo sendo só uma criança. A Sharon, né, que era a mãe do Paul nessa época, não estava morando com eles. Assim, ela morava lá, era a casa dela, mas ela vivia mais viajando por aí. Ela perdeu a mãe também nessa época
E ela também não se dava bem com a Teresa, então pra ela a melhor opção era viajar. Então um dia o Paul acabou ligando pra mãe dele, né, a Sharon, que tava em Minnesota na época, e ele pediu por favor pra ela voltar pra casa, que ele tava pensando em deixar a Teresa. Então ele queria que ela fosse embora de lá, ele falou isso com a mãe dele e ia conversar com a Teresa depois. Ele ainda tinha grandes dúvidas sobre a paternidade da criança, então ele disse pra mãe que queria sim fazer um teste de paternidade. E se o filho fosse dele, ele queria entrar com um processo para assumir total guarda da criança. No sábado, dia 6 de fevereiro de 1999, o Jerry, que agora trabalhava, né, pro Paul, para a empresa dele que era Tuff Movers, ele ligou pro Paul perguntando se ele poderia cobrir o turno dele no dia seguinte, porque ele tinha perdido o avô dele, né, recentemente, e ele e os primos estavam tentando resolver aquela situação, como ia ficar o funeral e essas coisas. E aí o Paul disse que poderia sim cobrir ele na manhã seguinte, mesmo que isso significasse que ele teria que levar a Sarah com ele para ela não ficar sozinha. Então no domingo 7 de fevereiro, Paul, Sarah e Lorenzo Chaves, que era outro funcionário do Paul, começaram seu dia de trabalho por volta das 8h30. E após um dia inteiro de trabalho duro, voltaram ao quintal do Tuff Movers por volta das 6h15 da tarde. Sarah fez uma ligação para casa para uma parente não identificada por volta das 6h22 da tarde. E essa ligação seria então a última vez que alguém teria notícias de Paul, Sarah e Lorenzo. Então foi tudo muito estranho, porque depois disso eles não voltaram mais para casa. Na segunda-feira seguinte, o Jerry, né, chegou no trabalho, ele não estava sabendo, gente, que o Paul não tinha voltado para casa nem nada disso. Ele chegou no pátio da Tuff Movers por volta das 9h30, 10 horas, e não encontrou nem o Paul, nem o Lorenzo, que ele estava escalado para trabalhar com eles na segunda-feira. O que era meio estranho, já que eles chegavam sempre na hora. E além do mais, o Jerry ainda chegou atrasado, e mesmo ele atrasado, os outros dois não estavam. O portão estava trancado, né, do pátio e com um cadeado novo, o que o Jerry achou meio estranho. Mas ele não se tocou que poderia ser algo grave, já que sempre que o Paul demitia algum funcionário, ele trocava as fechaduras, né, para a pessoa não ter mais acesso. Então ele imaginou que foi exatamente isso que aconteceu. Então ele resolveu esperar, né, para ver se os rapazes iam aparecer, quando ele notou que um caminhão grande estava estacionado todo torto, todo errado. E esse caminhão específico era um que o Paul estacionava sempre e sempre certinho na vaga. E ele tava todo aleatório, meio torto, e o Jerry achou isso um pouco esquisito. Mas também não foi nada muito alarmante, ele achou que poderia ter acontecido alguma coisa engraçada, e ele até disse que pensou que mal poderia esperar para ouvir o Paul contando a história por trás daquele caminhão mal estacionado, já que ele era um contador de histórias muito divertido. Enquanto isso, em Granby, a ex-mulher do Paul, a Michelle, ligou para a polícia e alertou as autoridades, fazendo uma denúncia contra o Paul, dizendo que ele ainda não tinha voltado com a Sarah, ou seja, ele pegou ela no final de semana, mas não devolveu a menina. Então ela suspeitava que ele tivesse fugido com ela, já que ele tinha planos de se mudar para o Colorado, então ele pode ter entrado em pânico e acabou que, né, levou a menina junto. Então o departamento do xerife emitiu um mandado de prisão contra o Paul, e eles tinham absoluta certeza naquele momento, gente, que o que tinha acontecido era isso, e não entrava outra possibilidade na cabeça deles. Mesmo que isso não explicasse o desaparecimento do Lorenzo, que também estava nessa jogada. O Lorenzo Chives, que trabalhava com Paul há apenas alguns meses, conheceu Paul através de Teresa, já que ele morava com a irmã de Teresa, chamada Bob Joe. Descrito como um homem manso e bom, Lorenzo tinha 2 filhos com sua ex-mulher Misha, com quem ainda mantinha um bom relacionamento, e não era do tipo que simplesmente se levantava e ia embora, sem contar aos filhos ou ex-mulher onde estava indo. Então teve um momento que a Misha perguntou para Bob Joe se ela sabia do Lorenzo, e tudo que ela respondeu foi que sabia que ele não voltaria mais para casa, que algo terrível teria acontecido. E esse caso é um daqueles, gente, que me dá muita raiva, porque como a polícia estava totalmente ligada na possibilidade do Paul ter sequestrado a filha, eles não pensaram mais em outra possibilidade, não entrava na cabeça deles nenhuma outra teoria. Então só na quarta-feira, 3 dias depois do último contato da Sarah por telefone, que a polícia resolveu ir na loja, né, do Paul e investigar para ver se tinha acontecido alguma coisa. O Jerry estava nessa primeira inspeção com a polícia, e ele disse que a polícia fez total descaso em um serviço muito lixo.
Então, assim, tudo que o Jerry falava que poderia ser suspeito, como o caminhão, as fechaduras, a polícia desconsiderou total, não queria saber, eles passavam por cima das coisas, faziam vista grossa, não tava nem aí. E a polícia saiu de lá ainda pensando que o Paul tinha levado a menina. Então era meio como se eles quisessem estar certos e qualquer outra teoria sobre estava errada. E outra coisa é que eles nem entraram lá, eles só revisitaram o pátio assim e ainda vista grossa, gente. Não fizeram muita questão mesmo. A polícia até disse pra mãe do Paul, né, a Sharon, que provavelmente o Paul tinha fugido com a neta dela, mas a Sharon em nenhum momento acreditou nessa história. Ela disse que não acreditava nisso e que ela sabia que o Paul sabia que se ele fizesse isso ele ia ter problemas muito maiores no tribunal. E mesmo, né, com o apelo da Sharon dizendo para a polícia não quis saber das questões dela e seguiu firme com a opinião deles, né, que era do rapto. Então tinha passado alguns dias e a Sharon estava simplesmente desesperada. Ela viu que não podia contar com a polícia, então ela resolveu fazer a sua própria investigação. Ela até alugou um helicóptero que sobrevoava lá, né, pela área da Tuff Imóveis para ver se ela encontrava alguma coisa, mas por fim ela não acabou que não achou nada. Uma semana depois do desaparecimento, a Sharon ainda tentava fazer suas buscas individuais e aí ela chamou 2 amigos dela para ajudar a entrar na Tuff Imóveis. Eles se chamavam Rick e Carol, então eles chegaram lá, né, na empresa, pularam a cerca. E embora o policial, né, que observou a cena disse não ter encontrado nada, já o Paul e a Carol foram diferentes. De cara eles já acharam coisas suspeitas. Eles encontraram marcas de bala na lateral do caminhão. Também, né, aquela mancha vermelha que eu não posso dizer qual é, muito na porta, né, grande do caminhão, na porta traseira. E também encontraram o que parecia ser, gente, um couro cabeludo no para-brisa do caminhão. E a polícia não viu isso. Então eles voltaram, né, saíram de lá e avisaram pra Sharon que a coisa parecia ser mais grave do que eles pensavam e que eles tinham que contatar a polícia outra vez. Gente, e mesmo, sabe, eu rio de nervoso, e mesmo depois que eles falaram pra polícia, mostraram pra polícia, a polícia não quis acreditar. Eles falaram que o Paul tinha fugido com a menina e pronto. E aí eles começaram, gente, a inventar um monte de desculpa por que poderia ter acontecido. Aquelas manchas é porque alguém se machucou, esbarrou no caminhão, e a marca de bala é porque alguém deve ter atirado no caminhão na rua enquanto ele estava em movimento. Então, assim, gente, eles inventaram 1001 desculpas para não ceder, né, para não dizer que eles estavam errados. E essa discussão da família, dos amigos versus a polícia, né, um tentando convencer o outro da sua teoria, durou quase que a manhã inteira. Então, assim, já fazia mais de uma semana que eles estavam desaparecidos, então eles só estavam perdendo mais tempo ainda. Finalmente, depois da meia-noite, a polícia de Thornton apareceu e declarou que continuaria com o caso. Retirou as informações de todos e pediu que fossem embora. Sharon disse que eles deveriam proteger a cena do crime antes de partirem. No caso, ela queria que eles isolassem, né, lá a empresa para ninguém entrar, porque já tinha entrado muita gente e compromete. Mas foi a mesma coisa que ela falava sozinha, porque quando eles chegaram lá, na manhã seguinte, estava tudo do mesmo jeito. Ninguém tinha isolado nada, sabe? Estavam empurrando com a barriga. Não confiando na polícia, né? E por razões óbvias, os amigos e familiares resolveram também fazer as suas buscas individuais. E aí, depois de 2 dias de busca por ali, o Jerry acabou encontrando o carro do Paul em um estacionamento de Westminster. O carro estava bem limpo e sem nenhuma impressão digital e não tinha nenhuma evidência, nada que pudesse levar onde é que estava o dono dele. Poucos dias depois, né, deles encontraram o carro do Lorenzo, a polícia de Denver encontrou o carro do Paul também. Ele estava parado perto de um complexo de apartamentos que ficava no Arkansas. O carro do Paul também não tinha nenhuma impressão digital, mas tinha alguns pertences ali dele mesmo, pessoal. E a mochila rosa da Sarah também estava lá dentro. E essa parte agora, gente, eu acho uma das mais... não tem desculpa. Pra vocês terem uma noção de como o trabalho da polícia foi muito infeliz. Eles devolveram os caminhões do Paul pra Sharon, porque ela queria continuar os negócios do filho, mesmo que ele não tivesse aparecido ainda. E aí eles devolveram esses caminhões e num deles, gente, ainda tinha um pedaço de couro cabeludo grudado no capô do carro. Então, assim, a Sharon ainda questionou a polícia sobre isso, perguntou se eles costumavam devolver os pertences, né, das vítimas com evidências ainda da cena. Então a equipe de investigação foi chamada para analisar novamente esses caminhões, dessa vez, né, uma busca mais profunda. E aí eles usaram luminol para ver se tinha alguma coisa que a olho nu não dava para ver, e foi aí que eles tiveram a surpresa.
um dos caminhões estava completamente cheio de manchas, né, aquelas manchas vermelhas. E aí foi constatado, né, através de exames que todos aqueles fluidos encontrados no caminhão eram pertencentes da Sarah e do Paul. E aquele pedaço de couro cabeludo também foi testado e determinado como sendo do Paul. Essa equipe de investigação, né, mais competente também fez uma nova investigação lá no pátio da Tuff Imóveis, onde provavelmente tudo aconteceu, e eles encontraram mais manchas vermelhas, só que essas manchas elas estavam escondidas porque seja lá quem for, pegou óleo, aqueles óleos de caminhão, e jogou por cima das manchas. Então as pessoas que passavam ali pensavam que foi só alguém que esbarrou e derramou óleo, mas por baixo não tinha as manchas. E também foi determinado como sendo do Paul e da Sarah. E aí, segundo a equipe, né, por tudo aquilo, provavelmente eles não estariam mais vivos, que tinham sido ferimentos gravíssimos. Só 5 semanas depois do desaparecimento dos 3 que a polícia suspeitou que poderia ser um crime, o que todo mundo já sabia, né? Eles demoraram só 5 semanas para descobrir. E aí, gente, é como eu falei, devido ao tempo desperdiçado da investigação, devido ao comprometimento das provas e do local, ficou assim quase impossível eles encontrarem agora os 3, porque se eles tivessem começado a investigação desde o primeiro dia, eles teriam muito mais evidências que pudessem levar a eles. Mas como eles passaram 5 semanas, né, sem fazer nada, comprando uma história fictícia, se perderam muitas provas. Com base na linha do tempo daquela noite, a polícia acredita que os 3 foram emboscados lá no pátio enquanto saíam do trabalho e que tiveram suas vidas exterminadas ali mesmo. Então depois, né, os culpados colocaram os corpos no caminhão e transportaram eles e despejaram os corpos em algum lugar por aí. Testemunhas que moravam ali perto dizem que viu o caminhão saindo entre 7h30 e 8 horas da noite e que retornou à meia-noite. Então eles determinaram que o caminhão foi só para levar eles e ainda voltado para deixar o caminhão, o que significava que eles não estavam tão longe dali, já que eles voltaram meia-noite, então eles estavam só algumas horas de distância. A polícia também encontrou vegetação no radiador do carro e estava meio úmido, então eles presumiram que aquele caminhão ele passou por perto de uma floresta com um riacho, alguma coisa assim do tipo. Então eles focaram bastante em lagos, grutas, essas coisas, mas não encontraram nada. Então eles procuraram bastante, né, mas não chegaram, gente, a lugar nenhum. Até um médium a polícia se envolveu, mas ele também não soube dizer onde eles estavam. Então acredita-se que o alvo principal de tudo isso era o Paul, que algumas pessoas foram atrás deles como vingança. Tinha muitas pessoas querendo se vingar dele, amigos até admitem isso, e que o Lorenzo e a Sarah simplesmente estavam no lugar errado e na hora errada. A família acreditava que quem fez isso foi alguém que ele teria demitido e que não gostou muito da ideia e que resolveu se vingar. Tudo indica que quem fez isso, o Paul, conhecia ele muito bem, porque sabia que ele tinha ido trabalhar nesse dia. E deixando claro pra vocês, esse dia não era um dia comum dele trabalhar, era um dia de folga. Ele só foi pro trabalho para cobrir o Jerry, e quem fez isso sabia. E também sabia a hora que ele estaria lá no pátio, né, da Tuff Imóveis. O detetive de Thornton Pet Long, que trabalhou no caso por 6 anos, também acreditava que várias pessoas poderiam estar envolvidas nisso. Afinal, quem quer que tenha feito isso teria que dominar 2 homens saudáveis e adultos que trabalhavam em um emprego que exigia uma boa quantidade de força física. Como mencionado anteriormente, Teresa Donovan era a namorada muito irresponsável de Paul. Ela estava confusa neste caso de mais de uma maneira, já que sua irmã Bob Joe estava morando e potencialmente namorando Lorenzo, e seu irmão Tom era um ex-funcionário de Paul. Após o desaparecimento, Sharon, Teresa e Paul Roger, que era o filho de Paul e Teresa, continuaram morando juntos na casa de Paul por algumas semanas antes que Teresa e o bebê finalmente saíssem de casa em março. Como eu falei pra vocês, a Sharon não curtia muito a Teresa, então ela desconfiava que a Teresa poderia estar envolvida nisso, ainda mais quando um mês depois a Teresa foi até o tribunal contestar que ela deveria ficar responsável pelos bens e pela empresa do Paul, já que ela teria sido sua namorada, e não a Sharon, que era a mãe. Mas essas alegações dela não convenceram ninguém, gente, ela não tinha direito nenhum de fazer isso, já que ela e o Paul não eram casados, né, perante a lei. Eles só tinham sido namorados, não tinham nenhum compromisso mesmo selado.
ele era só pai do filho dela. Então, como parente viva mais próxima, os bens, né, e a responsabilidade ficou com a mãe. A Teresa contestou totalmente, né, essa ideia da justiça de dar as coisas para a mãe dele, né, e disse que o Paul gostaria que tudo ficasse para os filhos dele e que eles, na verdade, eles eram casados sim, eles só não eram casados no papel, mas eles planejavam se casar. Então, para ela, aquilo ali já era a maior prova viva de que ela tinha todos esses direitos. A família e amigos discordavam de tudo que a Teresa falava, era muito controverso. Quando é que eles tinham essa relação, gente? O Paul, quando desapareceu, estava em processo de expulsar a Teresa de casa e ele também sempre teve dúvidas se ele era realmente o pai daquela criança, então não faz sentido. E sem mencionar que naquele ano o Paul também tinha declarado seus impostos de solteiro, então a justiça apoiou a Sharon, mas a Teresa acabou recebendo também uma pensão alimentícia. Embora a Teresa não fale disso há muitos anos, teve uma época que ela dava muitas entrevistas e numa delas ela disse que desconfiava até mesmo da polícia e que eles queriam meio que jogar a culpa nela, porque eles fizeram um teste de detector de mentiras nela que acabou falhando. Aí ela disse que a polícia suspeitava dela, que ela tivesse mandado isso acontecer ou ela mesma tivesse feito. No entanto, a Teresa sempre manteve a sua inocência e além disso ela deu uma declaração chocante na época, que ela disse que sabia quem tinha feito isso, mas ela nunca explicou, nunca falou o nome, ela só disse que sabia e que foi por motivo de vingança. A Teresa também disse que acredita que o motivo tenha sido pelo fato do Paul se envolver com substâncias ilícitas e um detetive que trabalhou no caso também acreditava nessa possibilidade e que na verdade a empresa do Paul era só uma fachada e que ele vendia sim essas substâncias, então foi por esse motivo que acabou acontecendo tudo isso. A família e os amigos do Paul nunca acreditaram nisso e eles negam até hoje. Eles dizem que não acreditam nessa possibilidade de jeito nenhum. Que apesar dele usar, né, uma substância ou outra ali, ele não era um chefão dessas coisas. Muita gente questionou a Teresa na época, porque ela disse que sabia quem era, mas ela guardou, gente, esse segredo das 7 chaves até hoje. E as pessoas começaram a pensar, poxa, ele é pai do filho dela e ela guardou esse segredo. Aí também teorizaram que ela poderia ter medo, né, dessa mesma pessoa querer se vingar dela por contar, né, revelar a identidade, mas as pessoas pensaram em várias possibilidades. Ela poderia ter saído da cidade, ela poderia ter deixado uma denúncia anônima, né, que era o mais óbvio a se fazer nessa situação, se ela tinha medo, mas nenhuma dessas coisas ela fez, ela só ficou calada mesmo. Então, naturalmente, fez muitas pessoas desconfiarem dela, porque diferente de algumas outras pessoas que rodeavam o Paul, a Teresa poderia ter sim um motivo para isso, que era dinheiro. Tanto que quando o Paul sumiu pouco depois, né, ela foi no tribunal querer tomar de conta das propriedades dele. E o pior disso tudo, gente, é que há evidências que realmente a Teresa esteve lá na noite que aconteceu tudo. Muitas testemunhas dizem que na noite que aconteceu, né, tudo aquilo que nós sabemos, ouviram um grito de mulher vindo lá da loja. E no dia seguinte o Jerry falou com a Teresa para saber do Paul e ela disse que tinha estado sim na loja na noite anterior. Mas ela disse pro Jerry não comentar esse pequeno fato, esse pequeno detalhe com a polícia. A Teresa não era o único membro da família dela que teria um motivo de vingança contra o Paul, já que o irmão dela, Tom Devanov, também teria um motivo. Ele foi demitido pelo Paul poucos meses antes disso acontecer. E se o comportamento, gente, da Teresa já era estranho, o do irmão dela era diabólico, era muito estranho. Então depois que o Paul desapareceu, ele foi querer se confrontar com o Jerry. E aí ele foi até a empresa e ficou tacando pedras no caminhão para chamar a atenção dele, gritando, você é o próximo. E se isso não fosse maluquice o suficiente, ele ainda fez uma ligação para Sharon e disse que estava muito feliz que o Paul tinha sumido da vida deles e que ele sabia que eles, né, estavam mortos, que foi ele que fez e que ele também acabaria com a vida da Sharon. Ele também levou a Sharon até o tribunal dizendo, né, na justiça, que eles deviam dinheiro para ele, uma coisa assim que não era verdade, não fazia sentido. E apesar de todas essas loucuras, essas ameaças, esse comportamento estranho, a polícia nunca considerou ele um potencial suspeito. Bob Joe também foi quem deu uma mensagem muito sinistra para Misha, a ex-mulher de Lorenzo, no dia seguinte ao seu desaparecimento, parecendo saber que algo ruim havia acontecido com Lorenzo e que ele não voltaria. O fato dela ter empacotado todas as coisas de Joyce apenas 4 dias após seu desaparecimento
também aponta para a ideia de que Bob Joe estava totalmente ciente que Lorenzo não voltaria mais. Embora ela não tivesse nenhum motivo para querer se livrar dos três, mas ela poderia estar encobrindo o que os irmãos fizeram, né? Ela poderia saber e não falou nada. Então os Donovans, a família Donovans, né? Os três irmãos, eles se tornaram principais suspeitos, não pela polícia, né? Mas sim por quem acompanhou esse caso, porque as atitudes deles eram muito estranhas. Um outro suspeito é o Herbert Himes, que trabalhou com o Paul durante algum tempo, ele era primo dele. Só que ele acabou, gente, roubando o dinheiro da empresa, então o Paul demitiu ele e fez uma acusação. O Ebert negou essa história toda, ele disse que isso nunca aconteceu e que ele largou o emprego, na verdade, porque ele estava ganhando mais dinheiro no mercado de ações e que ele não tinha nada contra o Paul e não queria saber desse caso, que não queria que envolvessem ele nisso. Outra teoria que ficou muito famosa sobre quem era esse potencial culpado era que o Lorenzo poderia ser, já que em todas as cenas do crime, todas as provas, não foi encontrado DNA dele, só da Sarah e do Paul. Também as manchas eram todas da Sarah e do Paul, tudo era, não tinha nenhuma evidência de que ele estivesse ali. Era como se ele nem estivesse lá. A polícia também nunca considerou o Lorenzo um suspeito e sim uma vítima, porque se ele estivesse realmente vivo, ele teria sido visto em algum lugar, não teve nenhuma câmera que viu ele, não teve nenhum contato, ele não fez nenhuma ligação para a família. Então, assim, é como se ele tivesse realmente evaporado. A polícia também acredita que o Lorenzo pode ter sido obrigado por quem realmente cometeu isso a levar os corpos e descartar eles junto com eles e depois, né, tiraram a vida dele em outro local mais afastado. E também, gente, a polícia nunca encontrou nenhum motivo pro Lorenzo querer se livrar do Paul, pelo contrário, eles eram amigos, nunca encontraram assim nada, nenhuma evidência, nenhuma prova. A mulher dele, né, a Misha, até ficou muito chateada quando saiu essas declarações, porque ela disse que sempre que falavam do Lorenzo, tratavam ele como potencial suspeito, ou como um terceiro, ou como só um empregado, e sempre que falavam do Paul, falavam como um pai amoroso que amava sua filha, e do Lorenzo eles meio que ignoravam ou tratavam ele como um suspeito. Embora o caso esteja, pelo menos a partir de 2019, ainda sendo investigado, infelizmente mais ou menos onde ele esfria, com pouco ou nenhum avanço sendo feito em 22 anos. Em 2005, o caso foi entregue pela polícia de Torto à polícia de Westminster, uma mudança que surpreendeu Paul, Sarah e a família e amigos de Lorenzo, especialmente Sharon e Misha, que desenvolveram um relacionamento com o detetive Pat Long ao longo dos anos. O detetive Long ligava regularmente para Sharon e Misha para dar-lhe autorizações sobre o caso, e nenhuma das mulheres sentia que tinha o mesmo nível de comunicação com a polícia de Westminster. Naturalmente, as famílias e amigos de Paul, Sarah e Lorenzo tenham buscado respostas por todos esses anos, embora tenham aceitado que é muito provável que Paul, Sarah e Lorenzo não estejam mais entre nós. É claro que querem saber o que aconteceu com ele e por quê. Michelle então disse à CNN em 2009, 10 anos depois dos desaparecimentos: "Alguém atirou de mim injustamente. Não vou dormir até saber por quê." Ao longo dos anos, Michelle organizou buscas por via aérea, terrestre e marítima, foi de porta em porta e arrecadou $50 mil em recompensas para qualquer pessoa que apresentasse informações sobre os desaparecimentos. Mas infelizmente nunca encontrou nada. Sharon, entretanto, seria tristemente atormentada por problemas financeiros nos anos seguintes ao desaparecimento do seu filho e neta. Enquanto ela tentava manter a Tuff Mover à tona, muitos dos clientes de Paul só estavam interessados em fazer negócios se fossem com ele. Em março de 2000, Sharon dissolveu a Tuff Móveis e em 2001 o dinheiro de Paul acabou. Como Paul foi declarado pessoa desaparecida, tecnicamente ele ainda estaria vivo, então as suas dívidas não foram anuladas e a responsabilidade ficou por sua mãe, que esgotou todos os seus cartões e suas economias tentando, pagar e manter o negócio. Então ela conseguiu uma permissão para vender a casa do Paul para ver se ela conseguia mais um dinheiro, no ano de 2000. Ela conseguiu essa autorização, mas os corretores imobiliários disseram para ela que ela não poderia vender a casa sem a certidão de óbito do Paul. Então a Sharon iniciou o processo de declaração de morte de Paul e Sarah assim que ela pôde, e em 2004, 5 anos depois deles terem desaparecidos, a data do julgamento dela foi adiada e ela não conseguiu obter as certidões de óbito até dezembro de 2006, quase 8 anos após o fato. Ela finalmente conseguiu vender a casa em maio de 2007 e colocou o dinheiro da venda em uma outra conta para que o tribunal
tivesse acesso e pudesse saber como distribuí-lo. Então esse dinheiro seria dividido, né, nas pessoas que eles achavam que eram responsabilidade do povo, pessoas próximas. E a Sharon acreditava que muito desse dinheiro voltaria para ela, né, pelo fato dela ser a mãe, dela ter corrido atrás de tudo. Mas o tribunal não acreditou muito nela quando ela alegou que não vendeu a casa durante todo esse tempo. E aí ela foi reembolsada em 15.562 dólares. Todo o resto, que foram 65 mil dólares pela casa e 100 mil dólares de seguro de vida que Paul havia feito, foram para o filho de Paul com Teresa, o Paul Roger Skiba. Então assim, depois de tudo que ela passou, gente, ela ficou com menos da metade do dinheiro. O dinheiro todo foi para as mãos do filho dele. Então a Sharon foi na justiça para ordenar um teste de paternidade que o Paul não tinha feito. E aí a Sharon acabou enviando esses documentos para a justiça, só que a Sharon não acreditou que aqueles exames ali fossem verdade. A Sharon lutou até onde ela pôde para conseguir esses exames e tal, mas aí ela acabou falecendo no ano de 2013. Infelizmente, apesar das pesadas suspeitas colocadas sobre os Donovans, especialmente Teresa e Tom, o trabalho policial descuidado que atormentou este caso, especialmente naqueles primeiros dias cruciais, provavelmente significa que as chances de descobrir o que exatamente aconteceu são mínimas. Hoje Paul teria 61 anos, Lorenzo 58 e Sarah 31. Paul é descrito como um homem branco com cabelos castanhos e olhos azuis. Lorenzo é um homem afro-americano com cabelo preto e olhos castanhos. E Sarah é uma mulher branca com cabelos loiros, olhos castanhos e uma marca vermelha na ponta do nariz. Então é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me fala aqui o que achou. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis!